Olá, boa tarde para você que está ligadinho aqui na tela da TV Cachoeira, da TV Novo Tempo, nesse comecinho de semana. Muito obrigado pela sua companhia. Na edição de hoje, eu vou receber aqui no estúdio Gabriel Hag, e ele vai responder algumas perguntas dos nossos telespectadores. E nós também vamos falar da licença de operação da balsa Deusa do Jacuí. Para fazer a vistoria, a embarcação precisa suspender o serviço e ser levada para a cidade de Taquari. Vamos falar da importante missão dos rins no nosso corpo e aprender como identificar os sinais de alerta das doenças renais. A gente mostra como foi o encontro de fuscas e derivados ontem aqui no município de Cachoeira do Sul. 30 modelos foram premiados. E ainda, temporal atingiu Porto Alegre e deixou estragos. O vento passou dos 100 km por hora. Além dessas e de outras notícias, o NT Sul tem também aquele espaço reservado inteiramente para a sua mensagem. Então envie a sua opinião, mande o seu recado, mande a sua foto, o seu vídeo aqui para o nosso WhatsApp, no número que vai para a sua telinha agora, o 51997697129. Ou então, comente nas nossas transmissões ao vivo no Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube. Vai participando enquanto fica bem informado. O NT Sul já está no ar. E a gente abre o NT Sul trazendo resposta para as perguntas de alguns dos nossos telespectadores, dúvidas que chegam pelo nosso WhatsApp. E hoje quem chega novamente para trazer atualização para a gente é o Gabriel Hag, chegando por aqui. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Boa tarde, Daniel, boa tarde também. Para quem nos acompanha em casa, muito boa tarde. Então tá, joia. Preparado para responder os questionamentos? Vamos lá, temos alguns questionamentos hoje, vamos procurar elucidar eles aí. Perfeito. E já quero convidar você que está em casa, tem aquela dúvida sobre uma situação que quem sabe está ocorrendo aí no seu bairro, algo recorrente, e aí você fica pensando qual será a resposta? Manda pra gente, nossa equipe vai apurando, né, Gabriel? Eventualmente aqui nas interações que a gente recebe, nós não conseguimos de imediato responder a estes questionamentos, mas nas segundas-feiras sempre um repórter passa por aqui justamente para atualizar você que está em casa. Então, vamos deixar inclusive o número na tela para você, 51997697129 é o número da interação. Vamos ver os questionamentos? Vamos lá. Então vamos para a nossa telinha aqui para ver as perguntas que o nosso telespectador, que a nossa telespectadora envia. Vamos começar então aqui com a pergunta do Márcio Bica, assunto que certamente é de interesse de toda a comunidade, né? De quem trafega pelas ruas aqui da nossa cidade. Os parklets são áreas contíguas às calçadas onde são construídas estruturas a fim de criar espaços de lazer e convívio, onde anteriormente havia vaga de estacionamento de carros. Não deveria existir nesse local bancos, flores e ornamentação a fim do uso público e bem comum e não uso exclusivo de um restaurante? Pergunta o Márcio Bic. Temos a imagem até para dar o exemplo na próxima tela. Aí. E tem também uma outra pergunta na próxima tela também que envolve essa mesma questão. Acho que a gente pode até comentar sobre ela agora. Então vamos lá. Vamos ver aqui esta próxima tela, é a pergunta da Grace. Essas estruturas não foram anunciadas como livre demanda para a população? Bom, então resumindo é isso, né? A prefeitura implementou esse sistema dos parklets para que o uso não fosse próprio do estabelecimento comercial, ele pode disponibilizar ali para que os seus clientes desfrutem desse espaço, mas não com exclusividade, é isso, né, Gabriel? Exato. Para responder essa pergunta, Daniel, a gente consultou duas frentes aí. Nós falamos com a UFSM, porque vale lembrar que a UFSM fez aquele experimento com os parklets, né? E também consultamos a arquitetura da Prefeitura de Cachoeira. O que nos disse a Universidade Federal de Santa Maria, portanto? De acordo com o professor Alejandro, o projeto original prevê sim o uso pela comunidade em turno integral, ou seja, não só no horário de funcionamento dos estabelecimentos que estão ali, os parklets, né? Em Cachoeira do Sul nós temos 4 aprovados, 3 já estão em funcionamento e 1 ainda vai entrar em funcionamento, que é num bar também, num restaurante da cidade. Segundo também o professor Alejandro nos explicou, a questão é como ele foi montado e aprovado, aí sim tem que ver o que está acontecendo, porque a ideia original é que ele tenha ornamentação sim, para toda a comunidade poder usufruir e permitir seu uso em qualquer momento por todas as pessoas. Aí entra a questão de ter banco para sentar e tudo mais. O
que nos diz a Prefeitura? O arquiteto da Prefeitura, o André Miller, ele nos explicou que que não conhece exatamente como foi esse experimento da UFSM, mas que está prevista uma fiscalização agora para breve em todos esses parklets já existentes em Cachoeira do Sul, e sim que o projeto em vigor tem que beneficiar o uso 24 horas pela comunidade. Então, o que vai acontecer? Para fazer um resumo disso tudo, a Prefeitura, por meio de sua arquitetura e de seu setor de fiscalização, vai começar a fiscalizar todos os parklets, são 3, mais um vai entrar em funcionamento agora, para sim verificar se eles estão beneficiando a comunidade também. O que é beneficiar a comunidade? Ornamentação, banco, espaço para que ele possa ser usado 24 horas por dia. É uma troca, né, Gabriel? É uma troca. Quer dizer, ao mesmo tempo que o estabelecimento comercial aproveita dessa estrutura no momento da sua operação, né, de alguém que ali é consumidor, pode sentar tranquilamente em frente ao estabelecimento, de repente consumir ali algum produto também, ao longo do dia, nos demais horários e mesmo nesse horário de funcionamento, alguém que está passando, quer ali sentar, trocar uma ideia com alguém. Descansar um pouco. Descansar, o espaço está ali servindo à comunidade, então essa é a ideia, né? Exatamente. Vamos então para a próxima questão? Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tem uma pergunta de um telespectador anônimo e a gente sempre respeita, eu faço questão aqui de frisar isso, né? Eventualmente tem assuntos assim que são um pouco mais espinhosos, a pessoa não quer se comprometer, né? Tem a dúvida, mas não gostaria de ter o nome vinculado a essa questão. Então, você de casa pode fazer aí o seu questionamento, a gente respeita isso, né, validando sempre as questões. Você pode solicitar a preservação da sua identidade e a gente faz isso. Então, vamos lá. Com a construção da rua coberta, como fica o camelódromo? O local também precisa de atenção do poder público. Então, rua coberta está saindo do papel aqui em Cachoeira, né? E ali bem pertinho, do ladinho de onde essa rua vai ser construída, tem o camelódromo em Cachoeira do Sul. Vai permanecer ali? Tem algum projeto especial para o camelódromo? Vamos lá. Nós conversamos com a secretária de Planejamento, Cláudia Scarparo, que comentou com a gente que não há recursos para a construção de uma nova estrutura do camelódromo. Lembrando que ele já estava ali, agora está chegando a rua coberta, mas ele já estava por ali. O que é a Prefeitura? Até o momento a Prefeitura conta com a promessa de destinação de verba por meio de emenda parlamentar, Daniel, do deputado estadual Cláudio Tatz. O projeto ele já existe, né, e prevê a ocupação da parte lateral da pracinha ali, que fica no prolongamento ali onde tem um supermercado, ali naquela parte ali onde tem uma pracinha de brinquedos. Pois muito bem, existe o projeto para ali, e tão logo haja uma previsão, né, desses recursos, aliás, o projeto vai para a administração para daí sim entrar num processo licitatório. Então, para explicar para o telespectador que mandou a pergunta, existe sim esse projeto para que o camelódromo seja ali onde fica uma pracinha de brinquedos, naquele entorno. Existe uma promessa de uma emenda parlamentar e tão logo as coisas aconteçam, aí sim entra o processo licitatório. Isso é importante, né, Gabriel? Eu lembro Porto Alegre, talvez quem tem aí um pouquinho mais de idade e acompanha com alguma atenção isso, Porto Alegre tinha um problema muito grande que era o comércio pelas ruas, né? Uhum. Até não é o caso de Cachoeira. Cachoeira tem o camelódromo num ponto ali, estão todos os vendedores agrupados com as suas bancas. Porto Alegre tinha um problema que por onde você andava nas ruas da capital tinha gente vendendo, ambulantes, fiscalizações naquela época e era um problema. E aí a prefeitura criou o Centro Popular de Compras, né? E agrupou o camelódromo nesse local. Foi algo que deu muito certo, funcionou muito bem, embora teve sempre aquela demanda extra e pessoas que tentaram voltar a vender nas ruas, sim, mas aí a fiscalização era bem efetiva. Então, de repente, Cachoeira pode seguir essa linha com esse local. Né, e nós temos também o exemplo aqui perto, na região Santa Maria, que fez a mesma coisa, construiu o Shopping Independência na Praça Saldanha Marinho e agrupou também o comércio. É isso aí. Exemplos não faltam, né? Então, Cachoeira precisa se mobilizar, os próprios camelôs e com o poder público chegar e, portanto, a essa questão. Bom que já tem a promessa de uma emenda parlamentar, é um começo, né? É um começo. Vamos aguardar e vamos seguir acompanhando para ver o desfecho dessa história. Tá bom. Vamos aqui para a próxima questão. Perguntas não faltam dos nossos telespectadores e a gente fica bem feliz por isso, né? Por poder prestar aqui este serviço. Olha, agora que é um problema, né? Que não é só do que a gente está vendo aqui nessa foto. Isso acontece em vários pontos da nossa cachoeira. Lúcia está dizendo aqui o seguinte: a situação dos fios nos postes está cada vez pior. Qualquer dia vai pegar fogo. E a gente está vendo aqui só um exemplo, né? De ruas aqui do centro de Cachoeira do Sul, que é um verdadeiro emaranhado. E eu vou até fazer um comentário já aqui, Gabriel, tenho certeza que você percebeu, assim como telespectador,
A gente tem o prédio do Banrisul, né? O prédio do Banrisul está sendo finalizado ali, um restauro, prédio histórico, muito bonito. Dá vontade de parar na frente e tirar uma foto. Só que atrapalhando aquela bela imagem, daquele belo cartão postal, a bela arquitetura daquele prédio, é fio para todo lado. Para todo lado. A gente até desiste de tirar foto, né? E por toda a volta do prédio, né? Por toda a volta. Vamos lá, vamos responder então para dona Lúcia essa questão. A prefeitura ela vem trabalhando já há algum tempo para instituir a comissão dos fios, que vai cuidar de toda essa questão dos fios nas ruas centrais e de bairros aqui de Cachoeira do Sul também. Tem muito fio pelos postes dos bairros. Mas até o final da semana passada, quando nós buscamos essa informação, a comissão não tinha andado. E também a nossa equipe de reportagem apurou nos bastidores que a comissão também está passando por muitos problemas de lentidão, até mesmo para ser nomeada. Então, Daniel, não temos uma resposta concreta para essa pergunta. A gente sabe sim que a prefeitura tem essa intenção de criar a comissão dos fios, mas até agora muito pouco aconteceu. Então tá bem, ficamos aqui no aguardo pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, né, que precisa acelerar o passo aí nesse sentido para deixar a nossa cachoeira mais livre desses emaranhados de cabos, né, de fios de todas as naturezas, que a gente tem aí cabos de energia, como seria natural, cabos de fibra, de telefonia, então é algo que realmente precisa de uma solução, né? Vamos adiante, tem mais perguntas aqui dos nossos telespectadores. Próxima pergunta, se não me engano, é do Carlos Rossano, vamos ver aqui, é isso aí, o Carlos então nos diz o seguinte: a empresa está recolhendo o lixo dos containers 2h30 da madrugada. Eles não têm respeito com os moradores, fazem muito barulho e acordam os moradores. Quando vai existir fiscalização da prefeitura? Até para esclarecer, né? Então, a gente tem o recolhimento do lixo, que passam aqueles caminhões para recolher, a sacolinha que o pessoal deixa na frente das residências, mas tem os containers aqui em Cachoeira do Sul, que aí é o recolhimento mecanizado. Então, é desse recolhimento que o Carlos reclama, né? O Carlos está se referindo ao recolhimento dos containers. Vamos lá, o que a prefeitura nos explicou, nos informou? As ruas, Daniel, dependendo do tamanho das ruas em Cachoeira do Sul, elas são divididas por turnos para esse recolhimento. Existem ruas, por exemplo, que são divididas em até 3 turnos aqui em Cachoeira do Sul. O que acontece? O horário habitual é o horário comercial, é o horário do dia, começando ali pelas 6 da manhã, por volta das 6 da manhã. Só que em ruas muito extensas, por exemplo, esse trabalho ele não consegue ser finalizado no horário comercial e aí sim adentra a madrugada. Não existe uma fiscalização específica para isso, até porque varia muito da quantidade de lixo. O pessoal da prefeitura explicou para a nossa reportagem que às vezes acumula muito. Então as equipes adentram madrugada e não é a intenção, não é o habitual, não é via de regra, mas acaba acontecendo. Pois é, e aí tem o desconforto aqui que o Carlos relata, né, por ter esse barulho do recolhimento na madrugada. A gente agradece ao Carlos aqui pelo questionamento. Vamos lá, temos mais perguntas chegando. Muito obrigado a você que interage com a gente. Número na tela, né, para você também participar, fazer o seu questionamento, sempre destacando. Às segundas-feiras a gente traz essas respostas, considerando que as perguntas vão chegando ao longo de toda a semana. Exato. Né? O pessoal participa aqui nos nossos momentos de interatividade e aí na segunda a gente seleciona algumas dessas questões para trazer resposta aqui. Vamos lá, tem mais perguntas chegando. É a pergunta de alguém que também pediu aqui pela preservação da sua identidade. BR-153 Norte, trecho entre Cachoeira do Sul e Novo Cabrais. Fizeram serviços de manutenção e até agora nada de sinalização. Está uma penumbra. Perigoso andar sem marcações. E aí, temos fotos e vídeos para ilustrar. Então vamos ver aqui o que a gente recebe. Realmente sem sinalização havia e tem até um vídeo que chegou que pode rodar na próxima tela. Aí, dá muito pouco para ver, mas o pouco que dá para ver não tem sinalização. Vamos o que dá para ver é que não dá para ver nada. Que não dá para ver nada. Vamos então o DENIT, o nosso Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, nos informou o seguinte, que estão sendo executados serviços de manutenção na 153 Norte, nesse trecho entre Cachoeira do Sul e Novo Cabrais, e a conclusão está prevista para o final dessa semana. A partir da conclusão desse serviço de manutenção vão ser feitas as sinalizações. Até nós questionamos novamente como é que está o processo e não recebemos retorno ainda. Então, o que a gente tem que fazer, por enquanto, é esperar e ficar acompanhando para ver. A previsão do término é para essa semana da manutenção, para depois da manutenção, aí sim, marcarem as delimitações e as sinalizações da rodovia. E é importante, né? Porque a gente está chegando... Tá perigoso, né, Daniel? Perigoso. Para quem dirige, sabe, chega nessa época que começa a esfriar, tem umidade... Cerração, pronto, é uma encrenca, né? Para andar assim na via sem esse tipo de demarcação, de sinalização.
Gabriel, é isso, né? É isso. Muito obrigado pela tua presença com a gente aqui, esclarecendo dúvidas dos nossos telespectadores e uma boa semana. Boa semana para todos nós e vamos seguir acompanhando. Perfeito, valeu. Valeu. Gente, lideranças de Cachoeira do Sul tentam agilizar, junto à Marinha do Brasil, o pedido de adiantamento da revisão de licença da balsa Deusa do Jacuí. O processo faz parte de uma norma que ocorre de 5 em 5 anos, mas para fazer a vistoria, a embarcação precisa suspender o serviço aqui no município e ser levada para a cidade de Taquari. Um grupo de Cachoeira do Sul se reuniu com o deputado Zé Nunes do PT para solicitar uma reunião com a Marinha do Brasil no intuito de encontrar uma nova data para a revisão da licença de navegação. Essa burocracia acontece de 5 em 5 anos e o processo da balsa Deusa do Jacuí vence agora no final de junho. O pedido dessas lideranças é que essa vistoria ocorra daqui uns meses, para não afetar o serviço no município, já que esse levantamento é feito em terra, a embarcação precisa ser tirada da água. No caso da balsa, isso ocorreria em Taquari. Para isso, o órgão concedente precisa apresentar iniciativas concretas para que o serviço não seja interrompido. Então a gente está pedindo uma prorrogação por causa que não tem estaleiro aí, vai demorar uns 60 dias para poder trazer aqui em Taquari para fazer essa vistoria. E é só isso aí. Não tem embrolho nenhum, simplesmente venceu com a tua habilitação, venceu, tu tem que renovar. Em nota, a Marinha do Brasil informa que a embarcação Deusa do Jacuí possui autorização para operar até o dia 30 de junho de 2023. Para que não haja suspensão da operação, será necessário apresentar o Certificado de Segurança da Navegação atualizado. O CSN tem a finalidade de comprovar a manutenção das condições de estanquidade das estruturas e equipamentos, atestando a segurança da navegação. Para finalizar, a Capitania Fluvial de Porto Alegre salienta que, para a barca operar após o dia 30 de junho, é necessário que o interessado faça a abertura de um protocolo solicitando a vistoria de renovação do certificado. E apenas uma correção, a minha introdução aqui a esta reportagem importante, né, sobre a operação da balsa Deusa do Jacuí, o que as autoridades estão pedindo é um adiamento, né? Um adiamento. Por quê? Porque a balsa é fundamental para o transporte de cargas, para a travessia do rio Jacuí, considerando a impossibilidade da passagem de determinados veículos, especialmente veículos pesados, caminhões de grande porte, pela Ponte do Fandango, que aguarda a licitação, né, para ajuste ali dessa estrutura, e enquanto isso a balsa é a principal via para que não seja feito aí um desvio e que gere uma quilometragem imensa, né? Então, o que se pede é um adiamento desta vistoria. Gente, o Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul vai estar fechado para visitação amanhã. É que o local vai receber a visita de acadêmicos e professores da Universidade Federal de Santa Maria, e eles vão fazer um dia de campo no local. Lembrando que hoje o zoo está fechado porque é de praxe já. É o dia da manutenção do parque. E na quarta o zoo volta a operar normalmente, das 9 horas da manhã até as 5h30. O posto de saúde do bairro Marina segue fechado hoje. O local está em obras, segundo a Prefeitura de Cachoeira do Sul. A previsão é de que a instalação da rede elétrica seja concluída ainda hoje. A retomada dos atendimentos no posto depende da religação do fornecimento de energia, serviço executado pela RGE Sul. Enquanto isso, a população deve procurar outras unidades, o Centro Social Urbano, Posto de Saúde do Promorar ou Quinta da Boa Vista. A taxa de homicídios voltou a crescer no Rio Grande do Sul em 2023. Os números apontam um aumento de 4,6% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Esse é o terceiro ano seguido de alta no indicador. Por outro lado, houve redução nos casos de feminicídio e latrocínio. O governo do estado divulgou os indicadores criminais do primeiro trimestre de 2023. Apesar das quedas em vários indicadores, o número de homicídios cresceu pelo segundo ano seguido no primeiro trimestre de 2023.
Foram ao todo 481 mortes nesse período. Para tentar reduzir esse gráfico, a Secretaria de Segurança Pública confirmou o chamamento de 1.300 novos servidores, entre brigadianos, policiais civis, bombeiros e policiais penais. Por outro lado, os casos de feminicídio e latrocínio, roubo seguido de morte, caíram em 3 meses. Na violência doméstica, entre janeiro e março deste ano, foram 24 ocorrências, representando uma queda de 14% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Assim como o feminicídio, o latrocínio, um dos crimes de maior gravidade, também fechou em queda de 14% nesse primeiro trimestre do ano. No meio rural, a diminuição de crimes de abigeato chegou a 222 nesses primeiros meses de 2023, queda de 19,8% em comparação com o igual período do ano passado. Em Cachoeira do Sul foram 7. A violação é um dos grandes desafios do 35 BPM, já que esse tipo de crime é muito comum aqui na região. E começaram as primeiras movimentações para a construção da Rua Coberta de Cachoeira do Sul. As máquinas estavam hoje de manhã trabalhando na escavação, onde vão ser colocadas as estruturas da cobertura. A partir de hoje, quem vem da Rua 7 de Setembro ou vem pela Ernesto Alves, no sentido bairro Centro, pode ingressar na Rua Ernesto Alves e entrar logo depois na Travessa Francisco Gama. A outra opção é ingressar pela Rua Otto Mernack. A construção da Rua Coberta vai ter um investimento de R$ 633 mil. A obra vai ser executada pela empresa Michels Incorporações de Cachoeira do Sul, vencedora da licitação. E agora nós vamos para o nosso primeiro bloco de interatividade para ouvir você de casa, para ouvir a sua informação, para ouvir o seu recado, a sua boa notícia. Conte pra gente, mande mensagem no WhatsApp e faça parte do nosso jornalismo 51997697129. Obrigado a você que está interagindo, obrigado a você que está mandando mensagem pra gente também nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e ainda no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Me acompanhem para a telinha, porque tem mensagem chegando. Márcio André está mandando mensagem. Boa semana para todos da equipe, bom trabalho, gosto muito do telejornal NT Sul. Ficamos bem felizes pela sua mensagem, viu, Márcio? Ficamos gratos de coração pela companhia de todos os dias, nos esforçamos para fazer aqui o melhor, não é? E contamos sempre com a participação do telespectador, com a informação que vai chegando dos diferentes bairros, seja de Cachoeira do Sul ou das cidades que recebem o telejornal Brasil afora. Quem mais? Marcos Miller. Meu filho Vinícius está de aniversário. Quero desejar feliz aniversário e tudo de bom. Esses desejos são da sua mãe, dos seus irmãos. Nós todos te amamos e que Deus acompanhe. Abraço, filho. Diz aí o Marcos em homenagem ao Vinícius, que está de aniversário. Parabéns, Vinícius. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Momento de alegria, certamente, para toda a família. Quem mais? Maria dos Anjos, TV Novo Tempo é minha companhia. Obrigado, Maria, pela companhia com a gente. Um bom começo de semana, que a TV siga sendo, né, uma bênção aí na sua vida, na sua família, tá bom? Daqui a pouquinho tem mais recados dos nossos telespectadores. Você de casa pode continuar mandando o seu recadinho. Nossa equipe está a postos pegando essas informações todas, esses recados para colocar na telinha. Intervalo agora, na volta você confere a previsão do tempo. E ainda, temporal atinge Porto Alegre e deixa estragos. Vento passou dos 100 km por hora. Nós vamos falar da importante missão dos rins no nosso corpo e aprender como identificar os sinais de alerta das doenças renais. A gente mostra como foi o encontro de fuscas e derivados ontem aqui em Cachoeira do Sul. 30 modelos foram premiados. O NT Sul volta já já. Meio-dia e 29, o NT Sul já está de volta ao vivo aqui na TV Novo Tempo. Gente, em Porto Alegre, ontem à tarde, um temporal intenso atingiu o sul da cidade com chuva intensa, queda de granizo e fortes rajadas de vento. Conforme a Metsul Meteorologia, o vento atingiu 108 km por hora. O temporal causou transtornos e estragos, além de falta de luz em diversos bairros da capital. Árvores e postes caíram.
A CE Equatorial não chegou a divulgar o número de unidades atingidas, mas ainda trabalhava hoje de manhã para fazer o restabelecimento da energia na região. Houve alagamentos em diversas vias e casas foram tomadas pela água da chuva. Choveu mais de 30 milímetros em pouquinho tempo. Conforme a Metsul, o motivo desse temporal foi uma pequena e poderosa célula de instabilidade que se formou na margem oeste da Lagoa dos Patos, imediatamente a sudoeste da capital gaúcha, por conta da atuação de uma área de baixa pressão atmosférica que atua no Rio Grande do Sul. Que situação, hein? A zona norte da capital teve chuva, né? Mas uma chuva normal, regular, sem esse transtorno todo que os bairros da zona sul da capital gaúcha tiveram no fim da tarde de ontem. Bom, vamos ver agora como está o tempo aqui em Cachoeira do Sul. Por isso, nós vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo no centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento, a gente tem algumas nuvens, né? O céu parcialmente encoberto. Tivemos algumas aberturas de manhã, né? Raramente o sol apareceu, mas tivemos algumas aberturas e até agora, até o momento, sem chuva. E uma massa de ar frio vai ser a grande protagonista do tempo no estado do Rio Grande do Sul essa semana. Ela traz condições de clima de inverno, com mínimas baixas e até mesmo formação de geada. A primeira metade da semana ainda tem instabilidade em algumas regiões, enquanto a segunda metade da semana deve ser marcada pelo predomínio do tempo firme, com muito sol. Os detalhes agora na previsão. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com o tempo parcialmente encoberto, mas ao longo do dia deve ter sol entre nuvens, sem chuva. Temperatura mínima 19 graus, máxima 24. Terça-feira, sol entre nuvens, sem chuva. Temperatura mínima 14 graus e máxima 25. Quarta-feira segue nessa mesma tendência da semana, com sol e nuvens, sem chuva e com as temperaturas ligeiramente mais baixas. Temperatura mínima 12 graus e máxima 22. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O sol aparece com nuvens na maior parte das cidades gaúchas nesta segunda, mas em parte do estado ainda tem momentos de maior nebulosidade. O tempo vai seguir instável e com possibilidade de chuva localizada que isoladamente pode ser forte na metade norte gaúcha. Nas demais áreas, qualquer instabilidade só de maneira localizada. Ar mais frio vai começar a ingressar pelo sul e o dia vai ser ameno no sul, no centro, no oeste gaúcho, onde as mínimas desta segunda devem ocorrer à noite. Faz frio na metade sul no fim do dia. Já na metade norte, o ar segue mais quente e instável com máximas mais altas. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 24 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 25. Na região norte, em Passo Fundo, 23 graus. Na região central, em Santa Maria, 26 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 23 graus. E no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, máxima de 22 graus. A agência FGTACine de Cachoeira do Sul está com 13 oportunidades de emprego nesta segunda-feira, dia 17 de abril. A primeira é para caseiro, uma vaga, casal, porteira 7 e obrigatório experiência rural. Cozinheira, 3 vagas com experiência. Torneiro mecânico, uma vaga para o município de Pantano Grande. Mecânico agrícola, uma vaga com experiência e CNH-B. A quinta é para operador de selecionadora eletrônica, uma vaga, ensino médio completo e experiência na função. Contador, uma vaga. Auxiliar hidráulico, 4 vagas, disponibilidade para viajar, inclusive para fora do estado e conter CNH-B. Também na mesma linha, instalador hidráulico, 4 vagas, disponibilidade para viajar para fora do estado e CNH-B. Repositor de mercadorias no turno da noite, uma vaga e precisa ser homem. Auxiliar de limpeza, uma vaga, inicia às 2 da tarde e encerra às 10 horas da noite. Carregador, 2 vagas, temporário de 90 dias. Porteiro, uma vaga, disponibilidade de horário, experiência e temporária de 90 dias. E por fim, mecânico de motocicletas, uma vaga com experiência.
Os contatos para agendar atendimento são 3723-5414 ou 98495-3532. A agência FGTACine de Cachoeira do Sul fica na rua Júlio de Castilhos, número 137. E vamos ver mais recadinhos de quem está em casa, de olho na televisão, nesta hora do almoço, né? De olho aqui na TV Novo Tempo, no telejornal NT Sul e fazendo parte do nosso jornalismo, contando informações. Afinal, como eu sempre digo, né? Não há possibilidade de que a reportagem esteja em todos os locais, todos os dias da semana, mas você que nos acompanha pode reportar também. Pode ser aí um repórter colaborativo do telejornal NT Sul, contando aquilo que acontece onde você está. Então, WhatsApp, viu? WhatsApp para você enviar a sua foto, enviar o seu texto, seu áudio, 51997697129. Olha só, no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, a Cíntia Souza Luiz está fazendo aqui uma pergunta. Alguém me deu uma boa resposta sobre a utilidade desta rua coberta? Cíntia, obrigado pela participação. Repasso aí o questionamento, né, à Prefeitura de Cachoeira do Sul sobre a utilização da rua coberta. O fato é que está sendo construída, né, e certamente será utilizada para muitas atividades aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. A Débora Borba também está com a gente. Cláudio Santo está acompanhando diretamente do município de Agudo. Obrigado, Cláudio, pela companhia com a gente. Bom começo de semana. Cássia Dias está passando por aqui, a Maria Anitta, nossa gratidão pelas mensagens. Na tela, as mensagens do nosso WhatsApp, a Cláudia. Já foi reclamado na prefeitura e nada foi feito, água empoçada na frente das casas, criando mosquitos no bairro Promorar. Tem cano entupido e queremos uma providência. Olha só, né? É uma situação aí que definitivamente precisa de solução. Não é possível que essa água fique correndo aí no meio da rua e sabe-se lá, né, quanto tempo isso aí já está acontecendo. Como diz a Cláudia, já teve aí a solicitação, mas até agora sem uma solução. Obrigado, Cláudia, pela participação. Vamos acompanhar esse caso, né? E você também, se tiver algum retorno da prefeitura, nos informe. Quem mais? Daniele também está interagindo. Existe atualização da licitação dos ônibus? Atualmente virou rotina ver ônibus quebrados pela cidade. Daniele, oficialmente nós não temos, por parte da Prefeitura de Cachoeira do Sul, nenhuma atualização sobre isso, né? Apenas a expectativa de que o edital possa ser aberto com alguma urgência, mas até o momento, né, como eu brinco aqui nos bastidores, nas nossas reuniões de pauta, segue a crise do concreto em Cachoeira do Sul, né? Apenas promessas nesse sentido, mas concretamente não temos nada ainda sobre esse tema, tá bom? Obrigado pela participação. O Celso também está interagindo com a gente. Tantas obras mais importantes para fazer em Cachoeira e estão preocupados com rua coberta? Vai ser um abrigo para moradores de rua e cachorros, diz aqui o Celso. Obrigado, Celso, pela participação. A rua coberta está dividindo opiniões, né? Tem gente que está gostando da ideia e outros que não gostaram da iniciativa. Quem mais? João Vitor também está participando. O João Vitor está mandando um áudio e a gente vai ouvir o João. Bom dia, TV Novo Tempo. Eu assisto todos os dias, meio-dia, a TV Novo Tempo. É uma benção esse programa, NT Sul na Novo Tempo, ao meio-dia. Obrigado, João. Ficamos felizes com o seu recado e a gente espera, né, sempre o melhor da nossa programação para o nosso telespectador, seja do ponto de vista de informação, aqui a partir do telejornal NT Sul, e tantos outros conteúdos relevantes para todas as famílias do nosso país, né, ao longo das 24 horas de programação. Daqui a pouquinho, mais recados por aqui, a sua participação no ar aqui na telinha da TV. Gente, ontem teve encontro de Fuscas e carros antigos aqui em Cachoeira do Sul. O evento foi no campus da Ubra e reuniu milhares de pessoas. O domingo foi de alegria e troca de conhecimento para os adeptos aos Fuscas e carros antigos em Cachoeira do Sul. Tudo isso por conta da 6ª edição do Encontro de Fuscas e 3ª edição do Encontro de Carros Antigos, que lotou o campus da Universidade Luterana do Brasil em Cachoeira. De acordo com a organização do evento, foram mais de 3.000 pessoas, entre visitantes, expositores e público em geral. Na programação, foram premiados 30 carros por categorias:
Ainda, o dia contou com momentos solidários, com a arrecadação de verbas para a Associação Municipal dos Autistas. Também, a Ubra de Cachoeira do Sul montou espaços de bem-estar aos visitantes, como, por exemplo, com os cursos da área da saúde, que marcaram presença com os acadêmicos. O espaço também serviu como divulgação para a comunidade dos produtos e serviços da universidade. Também teve na programação momentos gastronômicos e culturais. Para a próxima edição, a organização do evento já trabalha para tornar o dia ainda maior. A avaliação foi positiva para a edição desse ano. E o nosso próximo assunto é relacionado à saúde. Nós vamos falar sobre a importante missão dos rins no nosso corpo e saber quais os sinais de alerta e como prevenir o surgimento de doenças renais. Boa tarde, Helena. Olá, Daniel. Olá, amigos do NT Sul. Daniel, esse assunto é muito importante porque os números, de uma certa forma, assustam. Em todo o Brasil, em torno de 10 milhões de pessoas sofrem de doença renal. Dessas pessoas, em torno de 90 mil estão em processo de hemodiálise, precisam de hemodiálise, que é um processo de filtragem do sangue. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, porque nós temos como convidado especial para um bate-papo com a gente a doutora Thalissa Meyer, ela que é nefrologista aqui da Clínica de Hemodiálise do HCB. Boa tarde, doutora. Boa tarde. A gente vai começar falando inicialmente para que o telespectador entenda um pouquinho sobre do que se trata e onde nós estamos, sobre como funciona a clínica aqui do HCB, quantas pessoas atende, qual é a abrangência, como é que é o trabalho por aqui, doutora? A clínica do HCB, então, ela é responsável pela hemodiálise de toda a região que cobre Cachoeira do Sul. Então, toda a 8ª coordenadoria. Então, todos os pacientes da nossa região, eles têm como referência o nosso serviço de diálise. O que é isso? Todo paciente que não tenha um rim mais funcionante e que precise de uma terapia para substituir o funcionamento do rim, ele é encaminhado com o serviço de hemodiálise. Então, a gente dá esse tratamento para todo mundo da região. Pacientes de Caçapava, Encruzilhada, Sobradinho, todos eles vêm para a Cachoeira para receber essa terapia. Bom, desses pacientes que estão sob hemodiálise, todos eles estão automaticamente em fila de transplante por um rim ou não, nem todos? Depende bastante. A fila de transplante, a lista para entrar em transplante, todo paciente é ofertado essa oportunidade, tá? Desde que ele tenha condições clínicas para isso, né? Então, todo paciente que está em diálise, que faz um acompanhamento regular, que tem um bom acompanhamento aqui conosco, ele é encaminhado para Porto Alegre. Nossa referência para transplante aqui é o serviço de Porto Alegre, para ter uma avaliação para entrar em lista, uma avaliação pré-transplante, que a gente chama. Lá eles são avaliados, tem todos os exames, que nem um pré-operatório, porém um pouquinho mais complexo, para ver se ele tem condições de receber o rim e para ter orientações de como é que funciona o transplante, né? Quais são os benefícios, quais são os malefícios e tudo mais. Então, todo paciente que esteja conosco tem a oportunidade de entrar de ter essa opção de tratamento para doença renal. Não são todos que conseguem entrar em lista pré-transplantes em decorrência das suas doenças, mas todos que têm condições clínicas para isso estão em lista. Todos têm a oportunidade de tentar um transplante. A pessoa que faz hemodiálise, qual é a rotina de vida dela? Ela consegue ter uma vida, digamos, normal ou são muitas limitações? Assim, é bem difícil, né? É uma rotina de vida um pouquinho mais pesada. Então, como que funciona a hemodiálise? É um tratamento em que a gente consegue substituir o funcionamento do rim em períodos curtos da semana, né? Então, a gente faz 3 vezes na semana, via de regra por 4 horas, o que o rinzinho da gente deveria fazer por 24 horas todos os dias. Aquela filtragem do sangue. Exatamente, né? Então a gente consegue fazer todo esse processo de limpar o sangue quebrado durante a semana. Então, como é que é a rotina de um paciente? Ele vai vir para cá 3 vezes na semana, normalmente segundas, quartas e sextas, ou terças, quintas e sábados. Fica aqui conosco por 4 horas, passa por todo um processo lá na máquina, recebe seu tratamento e vai para casa. É um pouquinho complicado, porque quem é aqui de Cachoeira consegue vir de uma forma mais
rápida, outros pacientes têm que viajar, às vezes são 2-3 horas de transporte, mais o tempo do tratamento, né? Mas é um mal necessário, né? O que a gente consegue dar de qualidade de vida para essas pessoas é com que eles consigam vir aqui e receber um bom tratamento. Bom, doutora, quem nos assiste seguramente fica se perguntando, bom, mas o que fazer para manter a saúde dos rins? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso porque, além de mostrar o que acontece em Cachoeira em termos de tratamentos, o que nós temos de estrutura, como essa clínica de hemodiálise do HCB, nós também queremos passar para você que nos acompanha dicas, dados, prestar serviço, né, doutora? Eu acho que isso é importante também, né? Para a gente começar, é para que o telespectador entenda melhor, qual é o papel do rim no organismo da gente? Por que ele é tão importante e o que faz com que ele se sinta prejudicado a ponto de tornar uma pessoa um paciente renal? O rim é um filtro, né? Tudo que a gente ingere, tudo que a gente toma de medicação ou que a gente come, de certa forma vai passar lá no rim. Então ele é um filtro, responsável por quê? Por absorver coisas boas e colocar para fora coisas ruins, né? Então a gente tem que manter esse filtro muito bem funcionante, né? O que a gente tem que fazer para isso? A gente tem que ter uma vida saudável, tá? Se tu me perguntar qual é a principal causa de perda de função renal, por incrível que pareça, pressão alta e diabetes. É mesmo? Né? Parece muito simples, todo mundo toma um remedinho para pressão, mas eu comecei um remedinho para diabetes. Só que tudo isso causa perda de função renal, porque todas essas doenças fazem com que o nosso filtro seja um pouquinho mais exigido. E no decorrer do tempo, ele vai cansando. Algumas pessoas um pouquinho mais cedo, outras um pouquinho mais tarde. Então, ter uma vida saudável, cuidar bem de todas as suas doenças, cuidar bem da pressão, manter um bom controle glicêmico, ter o colesterol controlado, fazer atividade física, ter uma vida num contexto geral saudável é o melhor jeito de proteger o funcionamento do rim da gente. A própria medicação que a pessoa toma para essas doenças pode estar prejudicando o rim, é isso? Não exatamente. Não? Tratar a pressão alta é o melhor tratamento para o rim. Então, usar de forma correta o remédio da pressão vai proteger o rinzinho da gente, tá? Se a gente tem diabetes, tratar o diabetes, ficar com um controle glicêmico bom, usando medicação, usando insulina, usando qualquer droga que seja para isso, vai ajudar a proteger o rinzinho da gente. Porém, tem remédios que podem fazer mal para o rim. A questão de automedicação aí entra nessa jogada, entramos, né? numa palavrinha-chave para o nefrologista, que é o tal do anti-inflamatório, né? Que muita gente usa, que tu compra na farmácia sem receita e que pode sim fazer muito mal para o rim. A médio ou a longo prazo, o uso crônico de anti-inflamatório, e aquela dorzinha no braço, deu um mau jeito nas costas, toma um comprimidinho ali, toma outro acolá, vai tomando. Aos pouquinhos isso pode trazer muito malefício para o rim da gente. Vai acumulando no organismo. Ele tem um efeito lá dentro do rim que prejudica a circulaçãozinha do rim. Vai ferindo aos pouquinhos. E vai judiando. Vai judiando, fazendo um machucadinho. E que nem eu gosto de dizer, a gente vai fazendo machucados que vão fazendo cicatrizes. Cicatrizes não voltam a funcionar de novo. Então, cada dia que a gente dá uma machucadinha, aquilo a gente raramente consegue trazer de volta, né? Então, a gente tem que evitar algumas coisas, né? Tem um aspecto também que eu observo muito a questão do rim. Eu já convivi com um paciente renal que, e aí é uma conclusão lógica, que no dia a dia a falta de água pode causar ou induzir a questão, prejudicar os rins, na verdade. E depois a pessoa que se torna um paciente renal, que vem para hemodiálise ou coisa assim, beber água é uma coisa que ela não pode fazer com tranquilidade, em excesso, nada. Então, quer dizer, a água é um fator bastante fundamental nisso tudo também, né? Uma hidratação boa, né, entra na frase de ter uma vida saudável, né? Então, hoje em dia a gente sabe muito, é muito comum que a gente fale que tu tem que tomar 2 litros de água por dia, porque isso vai fazer bem para tua saúde, vai fazer bem pro teu coração, vai fazer bem pro teu rim. Vai evitar que tu tenha pedrinha no rim, por exemplo, que é um dos problemas que vem por causa da baixa ingesta de água, né? Então isso favorece com que a gente proteja o rim. A questão do não tomar água depois da perda da função renal, aí é um mundo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Sim. Né? O que acontece quando o rinzinho da gente não funciona? O que é mais comum de ver é que a gente para de fazer xixi, né? Então a gente deixa de perder líquido e o corpo vai acumulando líquido,
né? Ele vai acumulando, a gente vai ficando inchadinho. Então, o paciente que não tem função renal e que não faz mais xixi, ele tem que ser muito regrado com relação ao quanto de líquido que ele vai tomar, porque vai ficar. Óbvio, a gente perde em algumas outras coisas, a gente tem suor, né? Enfim, mas a gente normalmente acumula tudo que a gente tomar. Então, a vida mais ou menos funciona assim, tome água. Se infelizmente a gente não tiver mais um rinzinho funcionante, normalmente o nosso discurso vire, não tome mais tanta água. Que pode ser prejudicial daí. Melhor é tomar água, né? Melhor é tomar água. Né? E qual é o sinal de alerta? Porque deve ter alguma maneira de se monitorar, né? A doença renal, ela tem um problema muito grave. Ela raramente dá sintomas. É mesmo? Principalmente nas fases iniciais, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que consultar com o seu clínico, tem que fazer bom controle da pressão, tem que usar as medicações quando indicadas de forma correta, tem que fazer exame de sangue e tem que fazer exame de urina. Se monitorar. Tem que fazer pelo menos uma vez por ano a tal da creatinina, que é o nosso carro-chefe, e um exame de urina pelo menos. É importante sempre fazer um ultrassom da via urinária para ver como é que estão as coisas. Não precisa ser todo ano, mas esporadicamente fazer um exame. A partir de que idade, mais ou menos? Se tem fator de risco, a gente começa a olhar mais desde jovem, né? Se tu já tem um cálculozinho renal, alguma coisa do gênero, a gente tem que acompanhar mais de perto. Mas via de regra, depois dos 30 anos, todo mundo tem que ter um acompanhamento já dessa parte. Cuidado, então, é a prevenção. É prevenção, tá? De sintomas, pontualmente, assim, o que é um alerta? Inchaço. Inchaço nas pernas, nas duas pernas. Aquele inchaço que vai subindo as pernas, que é parelho. Isso é um sintoma que pode te levar a consultar direto com um nefrologista, tá? Se for fazer xixi e notar que faz xixi, tem muita espuma no vaso. Mas espuma, como se tivesse feito xixi no detergente. Isso é um sinal que pode ter alguma coisa alterada no teu exame de urina. Cor da urina? A cor da urina, mais relacionada a processo infeccioso ou a presença de sangue. Fazer xixi com sangue nunca é normal, né? Então sempre tem que avaliar se sai alguma raiazinha, se ele é mais amarelado. Tem que dar uma olhadinha. E principalmente quando tu vai fazer teus exames de rotina e tiver qualquer alteração nesses dois exames, a tal da creatinina e no exame de urina. É sempre bom que a gente olhe um pouquinho mais de perto daí. Ok. Doutora, muito obrigada pelas informações e pelas importantes dicas, digamos assim, né, para o nosso telespectador, para quem nos acompanha, que são fundamentais, né? A gente tem que se prevenir, tem que sair na frente, na verdade, para mais adiante evitar problemas maiores, né? Exatamente. Mais alguma dica para a gente encerrar? Tome água, faça uma creatinina e um exame de urina. Tá bom, então. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Doutora Thalissa Meyer, médica nefrologista aqui da Clínica de Hemodiálise do HCB, participando do NT Sul, Daniel. Eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações que são tão importantes para o nosso cuidado com a nossa própria saúde, que não há dúvidas, né? É o nosso maior patrimônio, cuidado com o nosso próprio corpo. A gente, ao longo da vida, por vezes, vai cultivando hábitos que não são tão saudáveis. Então, melhor a gente dar aquela revisada, né? Rever os nossos hábitos, a nossa alimentação e ir fazendo modificações aos pouquinhos. Difícil, certamente, para qualquer pessoa no dia a dia, na correria, do trabalho, das diferentes atividades das famílias, mudar tudo, né? Deixar a rotina assim perfeita para o cuidado da nossa saúde. Mas aos pouquinhos a gente pode ir melhorando, afinal isso é importantíssimo para a gente cuidar da nossa saúde, né? E agora nós vamos ver os recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Muito obrigado a você que está em casa, de olho na telinha aqui da TV Novo Tempo e ao mesmo tempo fazendo parte do nosso jornalismo, mandando o seu recado, fazendo a sua pergunta, o seu questionamento sobre aquilo que acontece no nosso dia a dia e também informando o que está acontecendo onde você está. Quero começar mandando aqui alguns recadinhos, alguns abraços para os nossos telespectadores. Está com a gente a Vera Lúcia. Obrigado, Vera, pela companhia. Vini Freitas também com a gente, mandando um boa tarde para todos. Obrigado, Vini, pela companhia. Está com a gente aqui a Suzana, a Sandra, o Everson e o Edson. Nosso carinho a vocês aqui, gratidão pela companhia. O Guilherme também está com a gente, diretamente de Palmeira das Missões. A Lucimere também com a gente. Obrigado a vocês pelos recados. Agora nós vamos para a tela para ver mensagens do nosso WhatsApp.
Você que está em casa pode sempre mandar aí um vídeo, uma foto, pode mandar o seu áudio, né? Se expressando também sobre o que você desejar, sobre os assuntos que nós estamos falando. 51997697129 é o número para você interagir com a gente. Então vamos para a tela e vamos ver aqui os recadinhos que estão chegando. Olha só que bela foto aqui, JM Molinelli, João Arthur, prestigiando o encontro de Fucas, os Fuscas, né? Que estiveram aí em exposição na Ubra, Campus Cachoeira do Sul, nesse fim de semana. Gabriel trouxe reportagem falando sobre as pessoas que participaram e o João Arthur foi um dos que desfrutou desse bom momento, né? Cultivando a paixão pelos automóveis desde já. Obrigado, JM Molinelli, pela participação. Um abraço para o João Arthur. Bela foto aí, né? Ao lado do Fusca verdinho. Quem mais? Caroline também está mandando seu recado. Quero mandar um beijão para minha avó Jurema e para o meu vô Rovani, que estão ligadinhos na TV Novo Tempo. Obrigado, Caroline, pela companhia. A Jurema, o seu Rovani também, que estão de olho na programação aqui da TV Novo Tempo. As pessoas vão se integrando, né? E a gente fica realmente, ficamos gratos aqui pela companhia de cada telespectador a cada dia, e especialmente no Telejornal NT Sul. Quem mais? Conceição Rodrigues também está mandando mensagem. Me admiro se preocuparem com o problema de cobrir as ruas. Enquanto isso, tem posto de saúde sem funcionar. Obrigado, Conceição, pela participação. Realmente essa rede básica é tão importante, não é? Ela é tão fundamental para o cuidado com a saúde. A gente acabou de trazer aqui uma reportagem, uma entrevista falando disso. E para quem precisa da saúde pública, esta é a porta de entrada, né? A rede de atenção básica. E aqui em Cachoeira do Sul tem 2 postos que estão com alguns problemas, talvez tenham mais, mas que a gente tem de informação. O posto do bairro Marina, que volta a funcionar amanhã, mas sem vacinação, por enquanto, né? Sem vacinação amanhã, apenas os demais atendimentos. E tem também o posto do bairro Ponte Verde, que teve aquele problema na semana passada com o médico, que a gente trouxe informação aqui, e que, conforme a previsão da última semana, ele volta a ter atendimento médico na quarta-feira, né? Até lá, as pessoas precisam procurar outros locais para o atendimento. O Adair Madri também está participando. Essa licitação dos ônibus é papo de político, como sempre. Agora os aumentos vêm sem muito papo, diz aqui o Adair. Obrigado, Adair, pela participação. Como a gente trouxe na semana passada, né? No fim do ano passado, teve aquele subsídio federal para o transporte coletivo aqui de Cachoeira do Sul e a passagem foi reduzida, né? Só que agora está já se encaminhando para o final, somente mais esse mês aí de abril e maio, vamos colocar aí para ter ainda o subsídio, e depois a passagem vai voltar ao seu valor normal, e Cachoeira do Sul não tem o hábito, né, não tem ferramentas para subsidiar o transporte coletivo urbano, como acontece em outras cidades. Por exemplo, a gente até vem recebendo questionamentos sobre a capital, Porto Alegre. Como é que pode que Cachoeira tenha uma passagem mais cara do que Porto Alegre? Em função disso, né? O transporte coletivo urbano na capital é subsidiado, ou seja, uma parte do preço é bancado pelo poder público, diferentemente aqui de Cachoeira, quando o valor volta a pleno em breve, né? A gente está acompanhando. Obrigado ao Adair pela mensagem. Joyce Félix, hoje minha filha Rafaela está completando 12 anos. Tudo de bom, beijos, te amo, diz aqui a Joyce. Parabéns para a Rafaela, celebrando 12 aninhos. Nosso abraço, nosso carinho aí a toda a família. Quem mais? O Everton também está interagindo. Parabéns para a administração pela construção da rua coberta. Muitas cidades têm, porque aqui não pode ter. Vai ficar muito bonito. Obrigado, Everton, pela participação. Temos mais? Não temos. Deixamos para amanhã mais participações. O NT Sul de hoje está chegando ao fim. Obrigado pela sua companhia e acesse facebook.com/TV Cachoeira para outras informações. A gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia. Excelente tarde para você. Fique com a Novo Tempo. Tchau.